Gente, a nossa primeira pergunta é o que você achou, né, da leitura? Como é que foi essa leitura para você? Talvez até peça para o Fidelis comentar de novo, que, como eu disse, eu estou gravando também para pessoas muito importantes aqui no nosso grupo, pessoas que contribuem, pessoas que participam, são pessoas que frequentam os nossos encontros e que hoje algumas delas não estão aqui, não puderam estar por causa do trabalho e outros compromissos, e assim, vão com certeza assistir a gravação. Então, o que você disser aqui de contribuição também é para a gente, né, que está presente, também é para esses outros nossos companheiros que não puderam estar presentes hoje, mas que vão assistir as nossas impressões, né, é, pelo vídeo, tá certo? Você topa, Fidelis, fazer o comentário de novo? Obrigado. Beleza, vamos lá. Eu gostei da escolha do texto. Na realidade, na votação, eu tinha votado no conto do Charles Dickens, né? E li esse texto com a cabeça no outro. Eu acho que foi exatamente... Isso foi interessante, porque desconstituiu uma situação, né? E eu já tinha ouvido falar no Paul Auster, era a minha primeira leitura, mas era uma referência, né? E já tinha alguns livros dele, dois em especial, separados para eu fazer uma leitura, e agora foi uma oportunidade legal de ler um texto mais curto. E o texto, ele tem duas nuances muito interessantes, né? Que é uma, a experiência desse escritor, eu até falei no outro, é uma história dentro da história, é uma proposta de escrita diferente, diferente do convencional, né? A gente fica sempre esperando nessa história, exatamente o lado emocional, né, dos personagens, a redenção de alguém, e a segunda parte desse texto tem um ponto, né, de uma conduta do Og, que é reveladora exatamente daquilo que o Austen queria desconstituir, né, apresentar algo diferente. Então, na leitura, eu fui revendo esses meus conceitos, né? Eu cheguei com uma expectativa e encontrei outra, e essa outra foi interessante, que eu acho que levou a reflexões da mesma forma, né? Só que uma proposta ousada e diferente, né? Eu tinha falado da outra vez que eu estava fazendo uma leitura mais rápida, e o próprio autor fala, né, como eu já disse, naquela primeira parte do conto, em que o escritor está vendo o trabalho artístico do Og, né, e a questão das fotografias repetidas no mesmo ângulo, e que foram tiradas durante um bom tempo. E ele foi achando aquilo muito a mesma coisa e tal, e o Og, né, chamou a atenção, que eu acho que exatamente tem uma das questões que falam isso, né? Ele já chama a atenção para o que vem a seguir, que é a historinha do conto, né? E serviu para mim, né, essa questão de que para eu pudesse refletir mais o que vinha a seguir. Então, achei válida a leitura de vários aspectos e a oportunidade de conhecer esse escritor. Valeu, passo a palavra, obrigado. Obrigado, Fidelis. Então, aquela frase que ele diz assim: você está indo depressa demais, acaba servindo para a gente também como leitor, né? Será que eu não estou indo depressa demais, né? O quanto eu posso ir aqui desfrutando, ou quanto eu posso estar atento aqui a certas coisas que talvez, se eu for com muita pressa, talvez eu acabe não percebendo, né? José, você gostaria de dizer suas impressões? Eu acho que a minha experiência foi bem parecida com a do Fidelis. Eu votei nesse conto exatamente por não ter lido ele ainda, né? O outro a gente discutiu aqui no ano passado. Eu lembro que eu discuti em algum clube, eu não lembro se foi aqui o do Dickens. Ah, foi aqui, sim. Eu lembro que a gente discutiu aqui. Sim, Foi. discutimos aqui ano passado. Ano Aí eu passado, escolhi o do Natal passado. Og Rain, porque eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. E foi, eu também estava esperando um texto mais aquele conto clássico de Natal, né, como é o do Dickens, e tive as minhas expectativas quebradas, e foi de uma maneira positiva, eu gostei muito. E principalmente, mais até do que a mensagem de Natal, né, tem esse lado emotivo também ali, né, não deixa de ter.
Mas, mais do que isso, eu gostei muito das discussões sobre arte, sobre escrita, sobre o processo de escrita, sobre o que o pacto do leitor, né? Que a gente sabe que a gente vai ler uma coisa ali que é falsa. E aí tem vários níveis de falsidade que pode ser. É real a história do Og? É real a história que ele conta que foi o Og que contou para ele? Né? É ou não é? Isso importa? Não importa? Né? Então, eu achei muito interessante essa discussão. Tem até uma frasezinha lá no final, né, que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Depois eu procuro e colo aqui. Mas tem uma frasezinha no final que fala sobre isso, né? E aí eu achei bem interessante. Eu li primeiro em inglês, aí eu gostei, aí eu fui atrás de uma versão em português, aí achei o vídeo também que eu compartilhei lá no Ficcionistas. Não sei se você viu aquele vídeo. Que é, Não, eu ainda não vi o vídeo. Quem falou tão bem desse conto foi a Paloma Lima, que é essa booktuber. Ela é economista de formação, temos essa aproximação aí, e ela já fez uns 3 vídeos sobre esse conto. Tipo, um vídeo sobre o conto mesmo, um vídeo sobre leituras que ela estava fazendo e um vídeo sobre as leituras daquele ano que ela tinha curtido mais. E aí, poxa, aí eu apresentei para vocês a proposta e vocês acabaram escolhendo esse conto, né? Você foi uma das pessoas que votou nele, e é isso, tipo, o vídeo é só a menina lendo. Eu nem lembro se ela dá a opinião dela no final. Acho que ela dá um pouquinho de opinião no final, mas é só a menina lendo e ela mostra o livro, vai folheando e vai lendo, né? Aí eu achei muito bonita também a edição, como eu falei. Procurei, mas não encontrei. Então foi uma boa surpresa assim para mim esse conto e trouxe bons questionamentos, boas discussões. essa edição da Companhia das Letras, eu tenho ela na versão digital, né? E aí você vê que também tem umas gravuras muito bonitas na versão, né, da Companhia das Letras, né? Eu só pude dar acesso a vocês lá no grupo a essa tradução, né? Que não é aquela tradução da Companhia das Letras, que a tradução da Companhia das Letras possivelmente tem ali um direito autoral em cima, que para a gente é desafiador, gente. Quando eu comecei esse clube, há 11 anos, a gente trocava assim os livros assim de maneira muito livre. Só que quando a gente veio para esse modelo virtual, você não pode, né? Você tem um grupo com 400 pessoas e muitas pessoas trabalham também dentro do mercado do livro, então são pessoas que veem essa questão do direito autoral como uma questão de sustentabilidade né? São pessoas que vivem disso. Então, assim, a gente passa por cima, de certo modo, para essas pessoas pode ser ali incômodo, né, no mínimo, né? Então, como a gente já teve um pouco essa discussão ali no passado, eu disse naquele momento que eu estava suspendendo o juízo, né? Como um cético, eu suspendi o juízo. Eu admitia que as razões das pessoas que defendem o direito autoral são boas razões, né? São razões boas, mas as pessoas também defendem um acesso abrangente, livre dos livros, da cultura, também tem boas razões. Então, como eles estão nessa posição de equipolência, né, é, aí eu suspendi o juízo. E suspender o juízo, para mim, significou o quê? Significou que a gente não ia compartilhar no nosso clube, né, obras que tiverem sobre o direito autoral, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que quem quer fazer isso de maneira privada, né, que acaba fazendo, cada um vai, né, a sua maneira, né? Quem sou eu? Não posso. Vocês sabem que eu não sou assim nenhum militante do direito autoral, não fico, né? Não, o que me compete eu tento fazer, não, o que cada um pensa sobre esse assunto é algo que cada um vai responder em relação né, ao problema da sua maneira, e eu realmente não tenho nada com isso, né? Então, voltando aqui para o nosso encontro, para o nosso clube.
Encontrei aqui o trechinho que eu falei. Sim. Tinha sido levado ao engano a acreditar nele, e era a única coisa que tinha importância. Desde que haja uma pessoa que acredite, não há história que não possa ser verdadeira. Gente, olha essa frase, né? Enquanto houver quem acredite, não há história que não possa ser verdadeira, né? Quer dizer, né, José, toca justamente nessa questão do pacto leitor e escritor, e ali o escritor era o próprio Olga, né, aquele que era o que estava contando a história, e quem estava escutando ali era o, o Paul, né, que é esse narrador que não é necessariamente o próprio Paul Auster, mas é como se fosse, né, e ele foi levado a, a acreditar naquela história. E fica esse espaço. Será que essa história realmente aconteceu? Será que houve esse Natal em 1972, foi isso? Né? Será que realmente houve esse Natal? Será que houve realmente esse almoço na casa dessa senhora chamada Ethel? Será que realmente aconteceu essa carteira caída? Será que realmente aconteceu esse roubo? Né? Será que tudo isso aconteceu? Será que realmente ele teve acesso à máquina fotográfica naquele dia, daquela maneira? Entendendo? Isso aí fica em aberto. Eu não sei o que vocês encontraram no texto que permite uma resposta definitiva. Vocês acham que realmente isso aconteceu ou isso não aconteceu? O José já balançou a cabeça, acha que não aconteceu, assim, quer dizer, ele não. Não, não é que eu acho que não aconteceu. Eu acho que não tem essa resposta, né? Igual o traiu ou não traiu da capa do Dom Casmurro. É uma coisa que não tem resposta e não importa, né? A gente tem esse pacto, a gente escolhe acreditar na ficção, né? Esse é o poder da literatura, da arte, né? A gente escolhe acreditar naquilo. Verdade, Fidelis. Não, exatamente. Eu achei esse ponto muito interessante, porque a leitura que a gente faz de literaturas em geral, os fatos em si podem ser baseados em algo verdadeiro ou por ser uma grande ficção, mas o importante dali é a experiência humana que a gente está tendo com aquela história, que diz muito para a gente, assim, né? Então, eu acho que essa questão também, essa resposta, não há necessária, né? Para mim pode ser, mas para outra pessoa pode não ser verdadeira, mas o que vale é aquela experiência que foi narrada ali. O que aquilo te falou? Né? Eu acho que isso é por aí, seria a ideia. Áudio fechado, Marcelo. Obrigado, Fidelis. Obrigado pela sua contribuição. Dizia se Agatha gostaria de dizer também suas impressões. Daiane, seja bem-vinda. Sérgio também. Né? Muito obrigado, gente, pelo interesse e também, né, Daiane, em especial, colaborando aí ao nosso projeto. Né? Sérgio, deu tempo de ler? Como é que foi essa leitura para você? O Sérgio, ele é um colega meu de um outro clube que nós organizamos na época da pandemia. O nome do clube era Sob a Pele das Palavras, que vem justamente de um poema de Drummond, que o Drummond fala assim, sobre a pele das palavras, as cifras e códigos, né? Então, assim, foi um clube que na época nós fizemos com obras maiores. O Clube Divina Comédia Humana era um clube que acontecia encontros semanais de obras curtas, de obras em média ali de 100 páginas do PDF. Enquanto Sob a Pele das Palavras eram obras longas. Nós lemos A Montanha Mágica, nós lemos Crime e Castigo, né? Nós fizemos assim leituras maiores ali na época da pandemia. E o Sérgio vem de lá, eu acho que é amigo da Renata, né, Sérgio? Isso, Renata foi a nossa Renata. também companheira aqui, tanto desse nosso clube quanto do clube lá do Pele das Palavras. Seja bem-vindo, Sérgio. Deu certo fazer a leitura? Deu. Agradeço aí as boas-vindas e o convite. Eu estava órfão de clube de livro. E foi bom com esse conto curto. Eu gosto de contos menores e de crônicas, né? Eu acho
um gênero bem gostoso de ler, até para desanuviar a cabeça, né? E nesse conto específico eu achei interessante, porque quando a gente fala de conto de Natal, a gente vai sempre esperando alguma coisa assim heróica, né? De que tem um presente, uma salvação, um herói. E nesse conto, não tem nenhum herói, não tem nenhuma salvação, né? É uma sucessão de anti-heroísmos gigantes, né? Assim, começa pelo susto, assim, de um monte de foto igual. Por que um monte de foto igual? E aí, quando ele vai falando que vai percebendo as nuances, eu também fui imaginando, né? Aquele time-lapse de fotos, como seria interessante uma obra nesse sentido, né? Não seria uma obra para consumir no modelo mídia digital, né? Teria que ser uma obra para consumir devagar mesmo, é um convite para parar, né? As fotos. Eu já estava começando a gostar daí. Aí ele muda com um convite, escreve um conto de Natal. E aí me fez pensar, se eu fosse convidado também para escrever um conto de Natal assim, para quê, né? Parece um assunto tão gasto já, né? Parece que a gente já escreveu sobre tudo. E aí depois ele surpreende com a história do esqueci o nome do personagem, do vendedor lá. Que é justamente isso, né? Ele pode ter comprado a máquina, mas assim, num arrobo de puxar uma conversa no almoço, sei lá, de solidão, ele disse, não, eu vou inventar uma coisa aqui para prender a atenção e ver até onde isso chega, né? Porque ele diz, né, que mentiu também para Ethel, né? Se fazendo passar pelo neto. Então, se ele é um mentiroso, quem sabe ele não é um mentiroso dentro da própria mentira. Ou não, né? É o dilema da Capitu, como o José falou. E aí o final termina disso, né? Vamos fazer um acordo? Se você gostou, você finge que você acreditou. Se não gostou, também finge que acreditou, que não vai fazer mal a ninguém e tá tudo certo. E você tem seu conto aí, pronto. Então eu achei muito legal isso, assim, parecia... me lembrou muito, assim, claro, eu vou fazer um exagero, né? Mas os realismos fantásticos latino-americanos, eu pensei, poxa, se fosse escrito pelo Borges, não seria nada fora do comum, porque você vai entrando num mundo que entra no outro, que entra no outro, que entra no outro, e você acredita se você quiser. Então eu gostei bastante e agradeço a oportunidade. Obrigado, Sérgio. Inclusive tem essa questão, né? Será que o Og inventou essa história só para ajudar o amigo, né? Ajudar o Poe, né? O Poe precisava de um, o Poe precisava de uma história para publicar lá na revista New York. Você recebeu essa demanda, né? E o Poe estava numa crise ali de criatividade, né? Ele até falava que estava com medo de ser visitado pelos fantasmas de Dickens, né? Uma referência justamente ao conto de Natal, à canção de Natal, né, do Dickens. E aí, será que o Og não inventou tudo isso só para entregar para o Poe alguma coisa realmente, né, que valesse a pena ser escrita, né? Então, ficamos com essa dúvida aí em aberto. Porque tem uma parte no começo que ele diz que o Poe sentiu uma certa identificação como artista, né? Quando, quando ele se identifica como escritor, o outro se identifica como fotógrafo, cria-se um laço, entre aspas, assim, artístico, né? Uma identificação, né? De grupo, não sei. E pode ter sido isso também, né? Uma sugestão interessante. Muito bom, essa observação é muito boa, porque o Og, ele não era, talvez, nem muito bem percebido ali pelo Poe, né? Só quando vem essa coisa de que, olha, eu faço fotografias, mas aí o Poe, ele começou a ver essas fotografias com rapidez, sem perceber nada que fosse valioso, né? Ele, com as mesmas fotografias, no mesmo local e tal, né?
E quando o Og faz o comentário de que ele está indo rápido demais, logo na sequência o Og ele cita o Shakespeare, ele fala 2 versos de Shakespeare, né? E aí foi quando o Paul começou a perceber que o Og tinha muita consciência do que estava fazendo, assim, que ele, sabe, aquilo ali era uma coisa intencional, né? E o que é que tinha por trás daquela intenção, né? E aí foi quando, né, o Paul começou a pegar aquelas fotografias de uma outra maneira e começou a perceber o valor artístico que havia ali, né? Fidelis. Na verdade, é uma pergunta, eu digo a você, aos colegas, né? Eu vi a Paloma falar alguma coisa sobre troca de nome. Eu queria saber o quão próximo de alguma história que o escritor tenha vivido isso, se vocês já ouviram falar, se essa história foi uma experiência dele, porque há uma coincidência aí do personagem ter o mesmo nome do escritor, ter o mesmo nome do autor, né? E ela falou rapidamente, não sei se eu entendi errado, é que o nome do Og teria sido substituído para não revelar o nome verdadeiro da pessoa. Aí eu fiquei com um pouco na bolsa. Então, isso aí é baseado em alguma experiência dele, né? Se vocês, não sei se vocês ouviram falar alguma coisa sobre isso, se é pertinente ou não. Muito interessante. Acho que tem, não sei se chama matriosca, que é uma boneca dentro de uma boneca, e aí essa outra boneca tem outra dentro, e aí tem algumas histórias que são contadas dessa maneira, né? Uma história dentro da história, né? E essa é o exemplo, né? Quer dizer, ainda fica em aberto essa possibilidade de que o Paul seja realmente o Paul Auster e o Og seja uma figura real, né? Só que talvez com outro nome e que realmente contou essa história para salvar, porque assim, por coincidência, o Paul Auster escrevia para New York, né? Eu acho que vai na mesma discussão se foi verdade o que o Og contou ou não. É verdade o que o Paul contou ou não, né? E ele usa essa tática, eu acho que é até uma tática para enganar o leitor, dizer que teve que mudar os nomes e tal. Isso é para dar mais veracidade. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, tá podendo compartilhar a tela ou você bloqueou, Marcelo? Tá podendo? Eu acho que pode, veja aí. Quando. Deixa eu ver. Ah, tá podendo. Tá, Quando. tá podendo ou não? Tá podendo. Tá podendo. Quando eu estava pesquisando se eu encontrava o ponto em algum lugar, aí eu descobri, eu não cheguei a assistir ainda, que eu queria ler primeiro antes de ver. Tem alguns cortes no YouTube que eu acho que é desse filme aqui, ó, Cortina de Fumaça, em inglês é Smoke, que tem esses mesmos personagens. Aqui, ó, esse filme aqui, Smoke, né, que fala, é uma história original, não é um livro que ele escreveu, eu acho que, não sei a ordem daí, mas talvez ele tinha escrito o Conto de Natal e depois expandiu para esse roteiro de Smoke, mas não era um livro que foi adaptado, né, tem essa cena do Og, né, então tem o Og lá, tem o Paul lá, então acho que já são personagens que ele usa meio que um multiverso do Paul Auster, que parece que tem nesse Cortina de Fumaça e nesse Sem Fôlego. Todos se passam no Brooklyn, nessa mesma vizinhança, com esses mesmos personagens. Então, eu não sei se é realmente baseado em experiência dele, ou se é tudo inventado, né? Mas toda a escrita vem de algum lugar também, né? Vem de algum repertório, de alguma experiência, né, que você teve. Então, acho que pode ter pontos de verdade, pontos de ficção. E depois eu não encontrei o filme também, não está em nenhum streaming aqui no Brasil, mas no YouTube tem esse corte do Christmas Story. Eu vou ver depois se é mesmo bem baseado no livro, esse pedaço. Mas pela Wikipédia do filme fala também que ele tira foto do mesmo lugar, 8 horas da manhã, tem essa mesma historinha do livro, só que é expandido para outras cenas também.
Obrigado, José. Eu tava, enfim, pensando nisso, né? Que nós, no primeiro momento, a gente curte as histórias, né? Ah, e tem certas histórias que conversam com a gente, nós nos sentimos, de certo modo, irmanados ali, né? Fala a nossa experiência de alguma maneira. Outras histórias parece que expandem o nosso mundo, né? Mas em algum momento, assim, num clube como o nosso, a gente começa a curtir a própria forma de contar as coisas, né? E uma delas é essa, né? Você vai contar uma história dentro da história, você mantém essa ambiguidade, né? Se a primeira história é verdadeira, você mantém uma certa ambiguidade. Se essa história que você está contando agora, ela realmente, né? Ela é real ou não, né? Então, é por isso que eu queria ter trazido para o nosso clube a chave do Tanizaki, porque quando eu comecei a estudar essas coisas de narração, eu gostava muito dessa coisa do narrador suspeito. E aí, para mim, o, o ápice que eu vi dessa coisa da narração suspeita era essa novela do Tanizaki, né, em que é um texto construído em cima de diários, né, sendo que cada diário desse existe meio que uma sombra, uma suspeita de que talvez aquela privacidade está sendo quebrada. Então, assim, será que você vai contar o que você conta um diário, ou seja, você vai dizer tudo de verdade, ou será que você vai, de certo modo, manipular essa possibilidade de que alguém está transgredindo aquilo ali, alguém está invadindo a sua privacidade? Aí, gente, eu estou assim meio que antecipando, mas na época, isso tem mais de 10 anos que eu li a primeira vez, e eu fiquei pensando, poxa, eu vou escrever uma história. Na época ainda o Facebook ainda era relevante, né? Então vou escrever uma história de um casal aí de adolescentes em que um suspeita que o outro meio que viu sem querer a senha, né? Meio que tem acesso ali. Talvez tenha acesso, talvez não tenha acesso ali à conversa, né? Então vamos aqui, eu estou conversando com o Fidelis aqui, né? E aí, assim, a minha conversa, será que é uma conversa que eu teria de verdade com o Fidelis, ou é uma conversa que seria as coisas que eu meio que diria sobre a suspeita de que aquela companheira pode estar lendo, entendeu? E vice-versa, tá entendendo? Então, eu achava que isso aí podia ser uma coisa interessante e tal, e tal, e tal. Eu acabei nunca levando adiante porque eu não sou escritor, né? Eu não sou escritor mas eu conto essa história para ver se alguém algum dia tem interesse de escrever, e aí o Facebook deixou de ser relevante, mas tudo bem, vai que encontra outra coisa aí, né? Dalvane, boa noite, seja muito bem-vinda. Agatha, você tinha levantado a mão, você quer também contar um pouco da sua impressão sobre essa leitura, como é que foi para você? Eu compartilho das experiências dos colegas. Não destoou muito disso. Na verdade, não destoou nada. Também tive esse impacto positivo com uma história sobre Natal mais prosaica, assim, né? Prosaica que eu digo no sentido de não ser aquilo que a gente espera, né? Sobre histórias de Natal. Mas, na verdade, ela não tem nada de prosaica, né? Ela é bem diferente. Mas, lendo, eu me lembrei de um outro conto. Na verdade, não era um conto, acho que era uma novelinha que a gente leu no clube há muito tempo atrás. Alguns anos já. Quando eu participava com mais assiduidade, que era da Alice Munro. Eu não me lembro agora o nome do conto, mas também gerava essa dúvida sobre a veracidade da história. Eu acho que era uma história... Amiga da juventude. Isso mesmo. Nossa, eu lembrei muito disso. Eu não me lembro dos detalhes mais, que já faz muito tempo, mas eu me lembro... Eu fiz essa associação, né, de uma história que é contada dentro de uma outra história e você não tem certeza absoluta sobre aqueles acontecimentos e tal. E,
Bom, basicamente é isso. Eu me lembrei, fiquei até com vontade de reler. Aí, se o Marcelo puder comentar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que você gostava muito desse conto, né? Eu me lembro de você falando sobre isso, dessa novela. Sim, gosto muito, porque é assim, a Alice Munro, é, ela, ela começa o conto dizendo assim, que ela tem sonhado com a mãe, mas não a mãe quando estava na plena saúde, tem sonhado com a mãe quando a mãe estava, digamos assim, já adoentada, acamada e tudo. E ela, na vida real, ela não vinha visitando a mãe, assim, quando a mãe morreu, a mãe adoeceu, ela não costumava visitar, né? Mas no sonho ela faz essas visitas, né? E lembra assim que nesses sonhos meio que a mãe tá usando palavras que meio que não são diretamente de reprovação, mas são sutilmente de reprovação. Então, desse sonho, ela só tem aquela sensação de que existe uma diferença muito grande entre ela e a própria mãe. E aí ela lembra da mãe contar uma história que é a história de uma amiga dela. Então é por isso que o conto é a amiga da juventude. Como é que a minha mãe conta essa história, a história da Flora. E aí depois que ela conta a forma como a mãe dela contava essa história, ela fala assim, como eu Alice contaria essa história. Então assim, a Alice está meio que querendo reforçar que existe, digamos assim, um contraste muito grande entre ela e a mãe, porque a mesma história seria contada de maneira muito diferente, né? Então, no final, assim, né, não é sobre a amiga da juventude. No final é sobre digamos assim, a relação da mãe com a filha, mas na verdade, no fundo é uma história sobre as nossas presunções. É assim, a Alice, ela presume que a mãe tem uma determinada visão e na verdade talvez a mãe nunca tenha sido compreendida pela Alice, entendeu? Mesmo agora a Alice na maturidade, lembrando da mãe, talvez a mãe nunca realmente foi compreendida pela Alice. Então a mãe ela tem assim uma sagacidade que escapou a Alice durante muito tempo. Então isso por exemplo, o José me conta aqui uma história, entendendo? E aí eu sou afetado pela forma como o José conta e eu começo a presumir coisas sobre José, sobre como José vê as coisas e tal, e tal, e tal, entendeu? Só que, será que eu estou certo de fazer isso, né? Será que, entendendo? Será que eu que não sou um ingênuo no final das contas, sabe? Será que no final das contas o José tem uma visão muito mais abrangente, ele só fez certas escolhas, entendeu? E eu estou querendo tomar essas escolhas que são muito pontuais sobre contar uma história como se fosse o todo, e como isso, de certo modo, também acaba impactando na minha forma de ver as coisas, né? Então, como é que isso pode ter a ver com o nosso conto aqui, do Og e Rain, né? Do Paul Auster? Pode ter a ver porque o Paul, no começo, ele tinha uma certa impressão sobre o Og. E ele subestimava o Og. Ele tinha o Og talvez em pouca conta. Assim, era um amigo, mas não era um amigo que tinha valor artístico, que tinha uma intencionalidade artística. E o que a gente vai vendo ali no decorrer do conto é que talvez esse amigo seja até mais perspicaz artisticamente do que o próprio Paul. Ao ponto do Paul ficar naquela sinuca. Poxa, a história é maravilhosa, mas será que ele que inventou isso? Ou será que essa história realmente aconteceu? E o amigo conseguir sustentar essa ambiguidade, conseguir sustentar sabe, essa incerteza também é uma forma de arte, também há uma beleza nisso, tá entendendo? Então, o Og, nesse final, ele consegue, sabe, ele consegue ir muito além de qualquer expectativa que o Paul tinha. De qualquer. Vocês estão pegando mais ou menos a ideia, né? Então eu acho isso muito interessante, sabe? Eu realmente gosto disso, assim, um texto que
sabe, qualquer expectativa que você viesse a ter, o texto realmente conseguiu superar. É um pouco isso. O conto de Og Ray, conto de Natal de Og Ray, ele ultrapassa as nossas expectativas. Pelo menos a minha foi assim. E a sensação que a gente tem é que o próprio escritor, o Paul, também, né, superou a expectativa dele. E eu acho que é isso. Vocês percebem? Quer dizer, em que momento vocês acham que o Paul deixou de olhar para o Og daquela maneira que ele olhava no começo? Quer dizer, no início, o narrador vê Og apenas como uma figura excêntrica. É só esse cara excêntrico aí, né? Como essa percepção muda quando ele examina os álbuns de fotografia. Quando ele examina os álbuns de fotografia, ainda não tinha mudado. Só quando o Og fala, você está indo depressa demais. E aí, quando o próprio Paul começa a mudar a atitude dele baseada na orientação do Og, aí o Paul começa a ver algumas coisas. E aí o Og complementa com 2 versos de Shakespeare. E aí o Paul percebe, poxa, esse cara sabe o que está fazendo. Existe uma intencionalidade aí por trás. Existe um olhar, sabe, artístico, sabe que ele está construindo e por que está construindo e o que é que ele deseja, né, de certo modo, despertar. Eu costumo dizer, eu gosto muito de ter uma frase que fala assim, né, que a arte ela não é útil como outras coisas são úteis, né? Mas que a utilidade da arte é que ela é capaz de nos libertar de um certo automatismo mental. E então, assim, o Poe, ele já tinha um hábito de olhar para Og de uma certa maneira. Ele tinha um hábito de esperar das pessoas, né, algo, né, em uma certa linha. E o que esse conto mostra é que esse hábito ele foi quebrado. Há aqui um processo de desfamiliarização, né, uma quebra daquele hábito, uma quebra aquela rotina, por assim dizer. Né? A Daiane escreveu aqui, né? Concorda, né? Concorda, concorda com o quê? Concorda com essa ideia de que o conto, de certo modo, ele ultrapassa ali as nossas expectativas, né? Inclusive até as nossas expectativas em relação ao conto de Natal, né? Que a gente imagina que o conto de Natal já tinha meio que sido esgotado como gênero, né? O que é um conto de Natal? É um gênero que estaria já esgotado. E será que ele está esgotado mesmo ou ainda há espaço para outras coisas, né? Daiane, Daniel, Dalvani, vocês gostariam de... E América, vocês gostariam de dizer também as suas impressões? Sim, né? A Daiane coloca aqui que ele subestimou o Og, né? Isso serve para a vida. Verdade, verdade. Subestimando muita gente. Essa lição é uma das lições que a gente tenta construir aqui no nosso clube, né? A gente fala, até brinca e fala que é professor de leitura lenta, né? Então, assim, o que significa ler lentamente? O que significa ler com atenção, né? Significa se dar essa chance de perceber as coisas, né? Gente, gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, e aí vocês decidem se vocês querem conversar a respeito ou não, tá certo? É, o Og, quando ele chega à casa da senhora, né, da Ethel, a Ethel é uma senhora cega que acredita que o Og talvez seja o neto dela, né? Quer dizer, ela se comporta como se ele fosse o neto. Mas o Og acha que ela sabe que ele não é o neto. E aí o Og escreve assim:
era que nem um jogo que nós dois resolvemos jogar sem ter de combinar as regras, né? Que jogo era esse? O jogo dessa falsidade, o do Og ter assumido, né, a identidade do neto de Ethel e passar a se comportar, né, como um neto deveria se comportar naquele contexto. Depois até é dito que possivelmente foi o último Natal daquela senhora. Então o Og pôde proporcionar, né, um último Natal com certos valores, né, uma certa interação, né? Então, gente, a minha pergunta é, com base nesse trecho, queria que vocês comentassem ou analisassem o conflito entre a verdade emocional, que é o afeto do momento, né? Então, aqui, aquelas regras que eles aceitaram de maneira tácita, promoveu uma certa verdade emocional. Queria que vocês comentassem esse conflito entre a verdade emocional e a verdade factual, ou seja, a identidade real. Para aquelas duas pessoas, naquele instante, a mentira foi mais valiosa que a verdade? O que é que vocês acham? José está balançando a cabeça. Eu acho que sim, como eu coloquei aqui, é mais uma boneca dessa matriótica, né? É uma mentira dentro de uma mentira dentro de uma mentira, e nós todos escolhemos acreditar nessas mentiras porque faz bem, né? Nos faz bem acreditar na ficção, assim, né? Como você falou do papel da literatura, né? De tirar essa automação cerebral, né? Também tem o lado emocional. E eu acho que ali naquele momento, ela viveu, ela preferiu acreditar, ela escolheu acreditar naquela ficção de que o neto dela realmente deu certo na vida. Era neto ou era filho? Era neto, né? Ou era sobrinho? Não lembro agora. Acho que era um neto. Que aí ela falou, eu sempre soube que você ia dar certo na vida, que ele começou a inventar ali na hora, né? O Og começou a inventar ali na hora, dizendo que tinha conseguido emprego, estava namorando, estava na faculdade, sei lá o que, finalmente, sabia que você ia dar certo, né? Então, ela preferiu acreditar nessa ficção e isso fez bem para ela, ela teve ao menos um último Natal bom aí. Gente, imagina se a América disse que foi a parte que mais a impactou, né? Ela fala assim, que nesse fingimento houve uma cumplicidade, houve uma expressão de humanidade e solidariedade. Achei um momento fantástico. Olha, eu estava pensando, né? Quando o Og vai acho que é um banheiro, ele vê vários produtos de roubo. Inclusive, né, a máquina fotográfica que ele próprio acabou subtraindo, né? Então, aquela frase, né? Ladrão que rouba ladrão, né? Então, gente, o que eu acho é o seguinte, que não é que essa senhora fazia tempo que ela não via o neto. O neto, ele usava uma parte da casa da senhora para guardar produto do roubo. Então, ela sabia, entendendo? O que o neto andava fazendo. Ela já devia ter, né, tido várias situações e tal. Então, assim, dessa vez alguém veio para confrontar, talvez. O cara foi buscar, né? Não sei, ela imaginou isso. Então, assim, de certo modo, ela criou um estratagema ali também, né? Que amenizou um pouco ali, né? O interesse inicial, né? Dessa visita do Og, né? Então, fica aí a suspeita de que ela também meio que deu aquilo ali uma saída, né? Uma saída meio inteligente, ali, sagaz. Que uma das perguntas que eu faço é a seguinte, que essa mentira que eles compartilharam, vocês acham que foi um ato legítimo de compaixão ou foi uma manipulação da vulnerabilidade alheia, né? Quer dizer,
essa senhora, ela de repente, ela assume esse papel de uma pessoa vulnerável que inspira compaixão. E o Og acredita totalmente e joga o jogo, entendeu? Quando eu levantei essa pergunta, eu estava me questionando o seguinte: se o Og ele realmente teve um ato de compaixão ou se ele, de certo modo, também manipulou a senhora. No final, ele, né, subtrai uma máquina. Mas eu também estou agora me questionando se a própria senhorinha não teria, de certo modo, manipulado. Vou passar aqui para o Sérgio e depois passo para o Fidelis. Vamos levantar a mão. Sérgio. Essa sua provocação, eu vou responder com outra provocação que é a seguinte. Eu estava pensando aqui, na nossa vida real, no nosso cotidiano, a gente também faz pequenos pactos, né, de acreditar naquilo que a gente quer e naquilo que é conveniente para a gente, né? Eu vou dar um exemplo extremo, que é a questão dos políticos, mas sem entrar na política, tá, gente? É assim, a gente acredita em alguns políticos porque às vezes a gente quer, é mais conveniente, é mais fácil acreditar em alguns discursos. E aí, descendo dos níveis, né? Vai da política, para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para a família, e algumas mentiras que a gente conta para a gente mesmo, para aliviar algumas dores, porque às vezes a realidade em si é muito dura, então a gente acaba fazendo pequenos pactos, vamos dizer assim, de acreditar naquilo que a gente quer acreditar, que às vezes não é nem necessariamente a verdade, né? E aí eu acho que o conto também traz isso, né? Porque a gente não sabe nem se o neto da Esther está vivo ou não, mas ela quer acreditar que está vivo. A gente não sabe se ela sabe ou não sabe dos produtos armazenados no banheiro, mas a gente quer acreditar que ela não saiba. Então, assim, tem vários micropactos que são feitos ali, mas que possibilitam uma ceia de Natal que ele fala. Foi uma excelente ceia de Natal, com vinho, comida, salada, e foi ótimo e tá tudo certo. Mas até que ponto um estava enganando a outra e a outra estava enganando o Og, e até que ponto eles sabiam desse pacto e aceitaram isso? Porque o Og estava dizendo, eu tô sozinho, eu não quero passar o Natal sozinho, vou atrás da pessoa. E a Ethel falou, opa, tô sozinha. Alguém veio aqui, vou fazer com que ele acredite que seja meu neto e vou fazer com que ele acredite que eu sou cega. E vida que segue, deu tudo certo e saiu um conto de Natal. Então, me chamou a atenção isso, né? Até que ponto a gente não está também predisposto a acreditar em pequenos acordos, em pequenas manipulações que tornem a nossa vida mais fácil, mais digerível ante as dificuldades, né? Porque a verdade, às vezes, é muito dura e, às vezes, a gente não quer lidar com ela. Então, às vezes, é mais fácil viver uma mentirazinha aqui e outra ali. Isso, eu pensei nisso nessa provocação. Não sei se tem a ver, mas me veio agora isso. Obrigado, Sérgio. Fiquei pensando sobre essas questões também, né? Certas mentiras ou certas manipulações que às vezes são bem intencionadas, né? São até altruístas. Fidelis. Pois é, eu acho que essa parte é um dos pontos altos aí do conto, né? Essa questão da verdade emocional, verdade factual. Eu entendi, né, pelo que o texto, né, concretamente colocou, que ela era cega. Ela era cega porque a casa estava desarrumada, porque a casa em si dava nuances de que ela realmente não enxergava, de que ela realmente estava sozinha, né? Então, enfim. E para o lado dele, então, eu estou fechando a questão dela, né? Eu não vi essa questão como se ela tivesse
porque certas pessoas com problema de senilidade, às vezes a carência emocional é tão grande que aquela figura, às vezes parece, ela quer se convencer que aquilo é um parente que está próximo, né? Então, não é nenhuma maldade, é uma questão mesmo de carência, para amenizar a solidão, né? E o abandono que aquela figura querida, ente e tal, está fazendo para ela, e aquilo convence e está tudo certo. Por outro lado, o personagem do Og, eu acho que não há uma manipulação ali. Ele não estava ali, aquela intenção, houve, na minha interpretação, uma empatia, né, uma empatia com a situação em si. Né? Ele ficou penalizado pela figura dela, né? Mas no meio do ato ele vai e faz aquela história de surrupiar uma câmera, né? Então, mas o todo da história, eu entendo que é exatamente isso, né? É o valor do ato ali dele ter fingido ser o neto, eu acho que isso contribuiu e tem um efeito humano, né? Porque foi, como a própria conclusão do conto, né? Foi o último Natal que ela teve, um Natal, vamos dizer assim, alegre, né? Um Natal que contemplou ela de uma coisa que ela carecia, né? Do abandono que ela estava vivendo. Essa questão, por exemplo, do quarto com material do roubo, eu também não acredito, pelo menos o texto não deixa uma ponta para isso, né? Tanto é que ela é cega, né? E ela não consegue dar conta de tudo, até por ser uma pessoa de idade. Então, eu não vejo esse pacto entre ela e o neto, de ocultar, de saber. Eu acho que nisso ela estaria inocente. Mas é uma interpretação minha que eu optei fazer pelo texto, né? Cada um tira aí seu entendimento sobre isso. Valeu, obrigado, passa a palavra. Obrigado, Fidelis. Estava vendo aqui, de fato, depois que ele foi ao banheiro e ele viu aquelas caixas, 6 ou 7 caixas, ele resolveu subtrair uma delas, ele nunca tinha tirado uma foto na vida. Quando ele saiu do banheiro, a Ethel, a vovozinha, estava dormindo. Estava num sono tão bom, aí ele foi até a cozinha, lavou os pratos, e ela continuou dormindo, chega, roncava, né? E aí eu ia me despedir, e ela tá dormindo, não acho que devo acordá-la. Se eu escrever um bilhete de despedida também não vai servir, porque ela é cega. E ele foi embora, sem ter essa chance de se despedir, de agradecer, nem nada, né? Então, aí ele disse que 3 ou 4 meses depois ficou meio com remorso de ter subtraído a câmera e quis voltar lá, só que ela já não estava no local, né? O José acha que ela não tem nenhum nível de cumplicidade em relação, né, aos roubos, né, em série ali do Neto, né? E eu já não sei dizer se tem ou não, assim, parece que não tem, né? Conseguiu relaxar e tal, dormiu aqui, tudo, né? Mas você quer comentar algo sobre isso? Sobre você realmente acha que ela não tem nenhuma cumplicidade ali? Porque ela fala como se não visse já há algum tempo, né? E eu não sei se essa frase dela é verdadeira ou não. Eu concordo com o Fidelis, que pelas pistas do texto, falando que a casa está desorganizada porque ela cuida da limpeza sozinha e ela é cega, né? Então, eu acho que ela não tem acesso a algumas partes da casa e ele usa para malocar mesmo o roubo dele lá. E para poder a polícia não encontrar isso na casa dele mesmo, né? Onde ele mora. Eu acho que ele pode até, enquanto ele estava cometendo os crimes, ele podia até entrar lá e esconder sem ela ver, sem ela perceber, entrar de noite e ela sendo cega, idosa, né? Não sei se escutou muito bem também. Aí eu acho que ela não via há muito tempo porque ele usava a casa dela sem visitá-la, né? Sem conversar com ela. E pelo filme, parece que isso eu li num comentário do vídeo lá do YouTube, que tem uma cena, eu vi uma pessoa comentando assim, olha, não sei se vocês perceberam esse detalhe,
o livro, o jornal que ele está lendo na cena tal, está dizendo que o garoto morreu, isso no filme, no Smoke, né? É uma manchete do jornal lá com o mesmo nome que ele encontra na carteira de identidade. Então, talvez, né, primeiro ele já não visitava ela, depois ele pode ter sido morto, ele pode ter sido preso, né, e por isso que realmente cessou de visitar ela para sempre. E, e aí ela escolhe acreditar que o Og é ele, né? E quando eu vi esse filme, ou quando eu vi esse filme, quando eu vi logo depois de ler o texto, eu me deparei com esse vídeo aqui do Instagram, que eu compartilhei lá no Ficcionistas. Não sei se você chegou a ver também, Marcelo. Eu compartilhei um vídeo lá que eu falei, de uma forma descontraída, esse cara aqui está falando sobre isso, sobre esse pacto do leitor, sobre o poder da mentira. Se eu puder compartilhar aqui para a gente ver rapidinho esse vídeo. Por Ele é favor. ele é um influencer literário, mas ele é assim, bem descontraído, ele fala a opinião dele mesmo, e não é muito acadêmico, assim, é bem descontraído mesmo. Daniel Peixoto, o nome dele. Descobri ele recentemente e achei ele bem legal. Assim. Precisamos aprender a normalizar as mentiras e as hipérboles ao contar uma história. Eu me reúno com meus amigos de infância, uma galera que eu conheço há mais de 20 anos, e toda vez eu conto pra eles as mesmas histórias, e eles contam as mesmas histórias. E por que a gente não cansa de escutar as mesmas histórias e dar risada com as mesmas coisas? Porque eu minto um pouquinho, eu aumento alguma coisa. A essência da história tem que estar ali. Mas a gente vai alterando algumas coisas, entendeu? No passado eu disse que não sei quem caiu de cara no chão. Aí dessa vez a gente muda, ele caiu de bunda. Entendeu? A história tá ali, mas a gente vai mudando alguma coisa, porque senão perde a graça. A gente tem que ter a liberdade poética de ir alterando, simplificando, adicionando um novo personagem. Entendeu? É um trabalho. Essas alterações vão deixando a história viva, vão fazer com que ela perdure por toda a eternidade. O que seria da vida sem exagero, minha gente? Não seria nada. Então a mentira, se não machucar ninguém, ela não só deveria ser permitida, ela deveria ser incentivada. Aquela frase magnífica, nunca deixe a verdade estragar uma boa história. Devia estar escrito nas paredes das escolas brasileiras. Nossas crianças deviam crescer lendo essa informação todo dia, para aprender que storytelling faz muito importante, desde o dia que a gente nasce ao dia que a gente bate as botas. Contar história como a gente tá falando de livros aqui no meu canal ultimamente, o que seria da nossa vida sem esses escritores maravilhosos, contando histórias magníficas. Entendeu? E começa aí. Pô, conta essa história aqui. Eu vi que dá pra melhorar aquela história. Aquele meu amigo ali, na verdade, ele não caiu do muro. Ele caiu do terceiro andar de um prédio e sobreviveu. Olha como já melhorou essa história, não é? É contar a história e aumentando, tirando, adicionando informações, tirando, botando personagens. É também um trabalho de teste, entendeu? Você vai fazendo testes. Muito do que falam até no mundo corporativo hoje em dia é errar, mas errar rápido e já consertar o erro, entendeu? Tem tudo isso aí em contar uma história, porra. É bacana, testa mentir um pouquinho mais. Testa. E o meu conselho de fim de ano pra você, vai contar uma história e a história é meia mequetrefe, mente mais. A pessoa deu uma topada e caiu, disse que no meio do caminho ela esbarrou numa ex-namorada, ao cair no chão, disparou uma arma de fogo. Essa bala bateu num policial, só não mata ninguém, pelo amor de Deus, na história, não precisa disso tudo. Nós precisamos aprender a normalizar. É isso, né? Então, por coincidência, eu vi logo depois de ler o conto, apareceu lá no meu Instagram, e eu acho que conversa bem com isso do conto, né? E no conto a gente eleva isso, que é uma mentira dentro de uma mentira, dentro de uma mentira, dentro da mentira, e isso é o conto, isso é a literatura. Maravilhoso, José, maravilhoso, muito bom essa. Gente, que loucura. Deixa eu compartilhar isso com vocês. Eu tô lendo
eu tô lendo esse livrinho aqui, que é sugestão da Cora Ronay. Cora Ronay, né? Ela faz parte daquele canal Meio, né? Cora Ronay, ela é filha do Paulo Ronay, que é um cara que traduziu e comentava o Balzac, né? Então, assim, o nosso clube, ele começou, né, analisando as novelas da comédia humana do Balzac, e o Paulo Ronay, ele era uma figura sempre ali muito presente para a gente, né? E a filha dele, a Cora, sugeriu esse livrinho aqui, vocês não vão conseguir ver, talvez, chama Via Gêmito, de Domenico Starnoni. Inclusive, o Ficcionistas já levou Starnoni, né? Lá. Maravilhoso. Maravilhoso, né, Fidel? Você participou, não foi? Sim, E aí eu tava vendo aqui, gente, deixa eu só compartilhar, porque acho que tem muito a ver com o que o José. Eu comecei ainda, né? Comecei ontem de noite. O cara começa falando ali do pai dele, né? E aí ele fala que o pai tem esse perfil, um perfil assim de contar as coisas à maneira dele. E ele fala assim: agora já adulto, tenho a impressão de que não mentia de todo, né? Ó, desde menino eu considerava, né, o meu pai um mentiroso e me envergonhava como se as mentiras dele me pertencessem. Agora já adulto, tenho a impressão de que não mentia de todo. Ele acreditava que suas palavras eram capazes de refazer os fatos segundo os desejos ou os remorsos. Por que que isso eu acho isso interessante, gente? Tem uma coisa na psicologia, né, que é chama... Lá na psicologia tem a terapia de aceitação e compromisso, né? E aí uma das coisas que eles trabalham é com narrativas, né? Narrativas, às vezes, elas podem ganhar um certo grau de disfuncionalidade, ou às vezes elas podem ser mais funcionais. Vou pegar aqui um exemplo. Quando eu era adolescente, eu assisti alguns vídeos que eram vídeos, claro, americanos, algumas séries, né, americanas, e eu vi assim, tipo, o cara conhece uma mulher no bar e ele vai fazer ali uma cantada e tudo, e ele vai contar às vezes uma história com certo drama e etc, etc. E aí a mulher falava assim, né? Isso aí costuma funcionar para você, né? Você se representar como esse rapaz carente que sofreu muito no passado. Isso costuma funcionar, né, com as mulheres que você conhece. Então, essa frase, que parece ser uma frase indelicada, é, na verdade, um exercício, né, que a gente chama de exercício de desfusão. Ou seja, você está me contando isso e, assim, eu escolho se eu acredito ou não. Mas eu não preciso estar pregado, né, a essa narrativa. Eu posso fazer um exercício de desfusão, né, de criar uma certa distância, né? Eu tenho uma certa distância. Essa distância se encontra presente, inclusive, na escolha de acreditar ou não acreditar, não é verdade? E então, um desses exercícios é um exercício que a gente chama de recontextualizar. Então, eu acho isso muito interessante. O Starnoni, ele tinha, para ele tinha uma certa visão de certos eventos, mas o pai contava os mesmos eventos de uma maneira diferente. Então, uma história que levava a remorso, uma história que levava, sabe, a uma sensação desconfortável entre ele e o pai contava como se o pai fosse a vítima, como se o pai, ele sim tivesse sofrido e agora ele deve inspirar compaixão, entendeu? Então, para o Starnoni, o pai era um mentiroso. O pai sempre estava manipulando as palavras, recontando as histórias da maneira dele. Só que o Starnoni agora, com a certa idade, ele começa a perceber que talvez o pai não fosse um mentiroso. Talvez essa pretensão de que houvesse uma história que estava, digamos assim, isenta dessas emoções, essa pretensão que era uma pretensão falsificadora. Vocês estão pegando a ideia?
Então, assim, tipo, eu acho isso muito interessante, acho que conecta muito com o que o José disse. Então, tem pessoas que vão mentir, como o cara lá, né, do vídeo contou, porque ele quer provocar uma certa emoção nas pessoas, ele quer que, né, a coisa da resenha, né, eu quero que você curta a minha história, então eu vou exagerar, eu vou usar aqui a hipérbole, né? Inclusive, eu tenho vontade de trazer um conto aqui para o nosso clube de novo, que é o conto O Capote, do Gogol, que esse recurso da hipérbole é um recurso utilizado de levar até o absurdo, e esse absurdo é um absurdo que tem uma finalidade cômica. A coisa é tão exagerada, tão caricata e exagerada que chega a ser engraçado. É uma coisa terrível, mas que chega ao mesmo tempo a ser engraçado, né? É isso, enfim, gostei muito do vídeo, José. Não incentivo ninguém a mentir para fins de fazer o mal. Mas esse tipo de mentira que atenua, que abrevia, que comove, que encanta, que desperta interesse, se ela cumpre essa função, ela tem o seu valor, né? E aí? Gente, fica a dica aí, Via Gêmito, de Domênico Starnone. É simplesmente o marido de quem? José, de quem, Fidelis? Ele é esposo de uma escritora muito importante aí, famosa. Dizem que é, né, da Helena Helena Ferrante. Ferrante, né, mas A não é Helena certo Ferrante. isso. A Helena Ferrante, a gente não sabe a identidade dela, mas a gente sabe que ela é casada com esse escritor também, né? Ele é casado com uma tradutora, né, e aí, que Aí ajuda. dizem que ambos compõem a Helena, assim eu soube, né? É isso que dizem. E aí, ele é casado com essa tradutora e dizem que eles colaboram tanto no texto dele quanto no dela, né? Só que aí ela não é acreditada e aí já fizeram, teve um cara aí que pesquisou e tal, e disse que é ela, mas ainda não é confirmado. Outra Enfim. discussão que eu acho que pode ser também trazida é a da autoficção, né, que está muito em voga hoje em dia. Pode ser que seja um caso de autoficção, né? A, a, ai, meu Deus, esqueci o nome da autora agora brasileira que fala sobre escrevivência também. Escrevivência é da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, isso. Que ela cunhou esse termo, que é aquilo que eu falei antes, de que toda literatura também vem de algum lugar, né? Vem de alguma experiência, vem de algum repertório que você tem, né? E a Conceição Evaristo, ela diz que escreve baseada nas experiências de vida dela, mas que é ficção, né? Só que é baseada na vivência dela. E tem a Annie Ernaux também, né, que já ganhou o Nobel, que ela escreve autoficção também. Então tá bem em voga também isso. Eu não sei se seria um caso de autoficção ou não. Vocês mencionaram a Alice Munro antes, ela tem um conto de Natal também. Se quiserem, talvez ano que vem, né? The Turkey Season, na temporada do Peru. José, envia o nome lá no grupo, por favor, desse conto da Alice Munro sobre o conto de Natal. Eu estava. Claire. Cara, segundo a Cora Ronay, também um outro livro que conta como texto de Natal chama Pequenas Coisas Como Estas, da Claire Keegan. Não sei se vocês já ouviram falar. Claire Keegan, parece que ela venceu algum prêmio importante.
não sei se foi o Membuca, né? Claire Keegan. Pequenas coisas como esta. Então, eu estou aí colhendo algumas obras, porque eu acho que eu fiz uns 3 encontros de Natal, que foi o Dickens. Então, esse ano vocês fizeram muito bem de ver outras opções, porque é maravilhoso e vale a pena ler e reler e reler, mas a gente também, né, também estamos abertos a novas. Esse aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Diz que também é de Natal, né? Enviei lá no grupo, só que em inglês, né? Do New Yorker também, Uhum. o da Alice Mundo. Pois é, essa revista New York é onde a Alice Munro escreveu, enfim, grandes escritores, né? Passaram por essa revista, né? Gente, algum comentário a mais? Próxima semana nós vamos discutir O Velho e o Mar, né? Uma obra curta, gente. São 60 e poucas páginas só, então acho que dá tempo. Não deixem de curtir, porque é uma obra que rendeu o Nobel de Literatura para o Hemingway. E na semana seguinte nós vamos discutir um outro premiado, né, do Nobel de Literatura, que é o Albert Camus, o livro A Queda, né, no original La Chute, né? Então, acho que as próximas 2 semanas prometem bastante, porque são 2 premiados, laureados com o Nobel de Literatura. E realmente espero que vocês curtam. E ainda estou vendo o que é que nós vamos discutir daqui a 3 semanas. Eu estava pensando em colocar o Bartleby, o Bartleby do Melville, também é uma obra curtinha e tudo. Pensei no Capote também, porque são 2 obras de domínio público. Então, essas 2 semanas agora vai haver um apelo, porque são obras de vencedores do Nobel, e na semana seguinte eu acho que também um apelo podia ser assim, a questão da acessibilidade, né, do pessoal poder dispor ali do texto com mais facilidade, porque às vezes, hoje você vai comprar um texto e às vezes tá demorando a chegar, às vezes as edições estão esgotadas, então tem muitas coisas boas que eu gostaria de trazer para o clube, mas assim, você vai ter acesso como? Tem a Chave, por exemplo, está esgotado há 15 anos no Brasil e não sai uma nova edição pela Companhia das Letras, e o máximo que a pessoa vai ter é uma edição em inglês ou em espanhol. O José lê muita coisa aí em inglês, porque se for depender só do que está disponível, às vezes complica, né, gente? Tem muita coisa boa, sabe, que eu queria trazer aqui para o clube, o Günter Grass, né, o próprio Tanizaki, Robert Walser, né, que é um cara que inspirou o Kafka, né, que influenciou o Kafka, o Robert Walser. Tinha feito uma listazinha lá e tudo, mas não sei, depois eu queria que vocês, Fidelis, José, América, Sérgio, Dalvani, que vocês me dessem algumas dicas também, assim, de obras e algumas que também estejam ali no domínio público, porque de vez em quando eu acho que é conveniente também, sabe? Uma obra de mais acesso, assim, de maior disponibilidade. Se é uma obra boa, e eu acho que o Melville é muito bom, né? O Bartleby é muito interessante. Já discutiu, José, em algum clube, o Bartleby? E você, Fidelis? Já? Já aqui, né? Aqui. Aqui. É isso. Gente, então, por hoje é só. Fica a minha gratidão a vocês. Espero que tenham curtido o encontro de hoje. E vou fechando aqui a nossa gravação. E é isso. Obrigado. E um bom ano novo para vocês todos. Uma boa entrada de ano, Réveillon e tudo de melhor. Feliz ano novo, pessoal. Até ano que vem agora. Valeu, pessoal. Feliz ano novo. Abraço a todos. Foi ótimo.
Feliz ano novo para todos.